Olá a todos. Vamos lá, continuando. No encontro passado, em Gozari, nós falamos sobre o segredo da eternidade do judaísmo, do povo judeu. A pergunta que surge que o Haver traz essa pergunta aqui, será? Será que o povo judeu é eterno? Realmente. A gente pode analisar a história, a gente pode chegar realmente numa conclusão de que o povo judeu durou muito, mas será que ele é realmente eterno? Será que essa conexão do povo judeu com o Kadosh Baruch Hu, ela é eterna? Não dá para acabar? Será que se o povo fizer alguma coisa muito, muito ruim, não dá para cortar isso? Como funciona? Como a gente sabe que realmente isso é eterno? Essa pergunta é muito importante porque, historicamente, essa pergunta levou outras pessoas ou outras personalidades a criarem uma religião nova. Criar uma religião que tem como função substituir o judaísmo. Que o povo judeu foi expulso. A expulsão do povo judeu de Eretz Yisrael foi uma expulsão completa. Kadosh Baruch Hu se afastou deles. Destruiu o Beit HaMikdash, mandou a Israel para todos os cantos, espalhou ele pelo mundo inteiro e largou o povo. Será que essa Taná, será que esse argumento é verdadeiro? Será que realmente o povo judeu não é um povo eterno? Sim ou não? Essa é a dúvida que levanta o Haver. E ele trata desse assunto de dois lados. Ele trata desse assunto na questão teórica, digamos assim, na definição da conexão entre o povo judeu e a Kadosh Baruch Hu, como definir essa ligação. Automaticamente a gente vai poder saber se ela é eterna ou não. E por outro lado, como lidar com a situação do povo hoje em dia. Como lidar com o fato de que o povo judeu foi exilado, é perseguido, é morto, está destruído, basicamente destruído, certo? Só é importante notar, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente estuda um livro, seja um livro do Tanakh, ou seja mesmo um livro do Kuzari, e tem certas perguntas que a gente não entende muito bem elas. As perguntas não estão muito claras para a gente o que elas querem dizer. Porque a gente vive uma realidade completamente diferente. Então, é muito fácil falar, não, o povo judeu vai durar para sempre hoje em dia. Quando o povo judeu voltou a conquistar Israel, voltou a morar aqui, voltou a criar uma Medina, é muito fácil dizer, olha, o povo judeu, como assim? Estamos aí, estamos de volta, nunca fomos embora. Mas vamos pensar, a gente tem que analisar um livro, quando a gente estuda ele e busca entender os argumentos, a gente tem que imaginar como era na época. Como as pessoas naquela época estavam vivendo. Sem conhecer o fim, sem conhecer a continuação. Tá? Então, só por exemplo, outro exemplo, Yonah, o livro de Yonah. Quando Yonah ele é engolido pelo peixe, certo? Ninguém se emociona. Ninguém acha, tá bom, uau, Yonah morreu, foi engolido pelo peixe, agora o que vai acontecer? Ninguém se emociona, assim, ninguém passa por esse pensamento. Por quê? Porque a gente sabe o fim da história. Megillah de Esther. Se a gente tentar ler a Megillah de Esther sem saber o fim da história, a preocupação vai ser gigantesca. Tem aqui uma Gzerá, Aman Arashá. Ele faz um decreto de que todo o povo judeu vai ser aniquilado no dia 13 de Adar. A gente sabe que no fim, Aman vai ser pendurado, Mordecai vai substituir essa carta, uma carta que o povo judeu pode se defender, mas é porque a gente sabe o fim da história, mas a gente não souber o fim da história, se a gente não souber o que está acontecendo, a gente vai entender muito melhor como os nossos Gdolim, como Mordecai e Esther lidaram com Aman, o que Yonah estava disposto a sacrificar para não fazer a nevoar que ele não queria. Se a gente conhece o fim da história, essas coisas perdem a graça. Então, quando a gente lê um livro, tem que tentar imaginar que a gente está naquele momento, naquele lugar, sem saber a continuação. Então, imagina em Bnei Israel, na época de Rabi Yehuda Levi, a época do Rambam. Grande parte, se não me engano, um terço do povo judeu tinha largado a Torá. Era um caraim, não acreditavam na Torá oral, acreditavam só na Torá escrita. Grande parte do povo judeu estava espalhado por todo canto, eles não tinham direitos. Muitos lugares eles não podiam cumprir o judaísmo, eles tinham que fugir. O próprio Rambam, que nasceu na Espanha, teve que fugir de lá para o Marrocos, Egito, Israel, voltou para o Egito. Ele teve que fugir, porque foi proibida o cumprimento do judaísmo. A expulsão da Espanha, certo? Em 1492, o povo judeu é expulso. A gente tem que escolher, ou se converte, ou morte. A famosa frase, desculpa, entre a cruz e a espada. É o que o povo judeu passou. Ou você segue a cruz, ou você se converte, ou espada, ou você é morto. Essa é a situação do povo judeu. Será que a gente pode falar sobre um povo desse perseguido, mushpal, rebaixado, desprezado, que é um povo eterno? Que é um povo querido, que é um povo escolhido? Será que a gente pode usar todos esses adjetivos que a gente conhece sobre o povo judeu nessa época?
esse é o ponto, isso que o Haver vem discutir, é com essa questão que ele vem lidar. Então ele fala para a gente o seguinte, olha, primeiro, saiba que a conexão do povo judeu com Kadosh Baruch Hu é uma conexão conhecida na linguagem da Torá como Brit. O que é Brit? Brit é um pacto. Agora, como se define um pacto? Um pacto, fala o Haver, é algo que não pode ser desfeito. Um pacto não é simplesmente um acordo entre dois lados. Um pacto é algo intrínseco que conecta os dois lados. E Bnei Israel, quando eles fizeram esse Brit com a Kadosh Baruch Hu, esse Brit ele aparece de algumas formas. Tem algumas mitzvot em Bnei Israel que representam de forma mais clara, mais vívida, justamente esse Brit. Primeiro, para homens, tem o Brit Milá. Certo? O Brit Milá, que é feito em todas as crianças, é o que representa o judaísmo, pelo menos nos homens. Mesmo nas mulheres, é a família que representa o Brit. A mãe e o pai, quando eles fazem o Brit no filho, eles demonstram a conexão deles com o povo judeu. Sobre o Shabbat, aparece Brit. Que ot e beni venechem ledorotechem, o Brit e ot é um sinal, é um Brit, é um pacto. O Shabbat é um pacto. O Shabbat, ele mostra que existe uma conexão direta entre a Kadosh Baruch Hu e Bnei Israel, e o povo judeu, durante todas as gerações, estava disposto a perder tudo para manter o Shabbat. O Shabbat protegeu o povo judeu em todos os lugares. Outro Brit foi falado sobre a Torá. A gente lê nos Psukim da Torá, a gente encontra a linguagem de Brit também relacionada à Torá. A Torá foi feito um Brit, foi feito um pacto entre o povo judeu e a Kadosh Baruch Hu, que se o povo judeu está conectado com a Torá, automaticamente ele está conectado com Hashem. Então, a gente tem aqui o Shabbat, a gente tem o Brit Milá, a gente tem a Torá, a gente também tem o que é conhecido como Brit Avot. O pacto foi feito com os nossos avós, com os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. O pacto que foi feito com eles é um pacto eterno, um pacto que não tem final, não tem destruição. Porém, mesmo o maior dos Britot, o maior dos pactos, existe uma situação que você pode desfazer isso. Vamos pensar num casamento. Um casamento é um Brit, certo? A gente chama isso de Brit Nisuin. É um casamento. O melhor dos casamentos, o mais forte, o mais firme que for, existem coisas que podem destruir ele. Existe a opção de divórcio, existe a opção do get. Então, o Brit, de alguma forma, pode ser desfeito. Então, o que a Kadosh Baruch Hu fez para que o nosso Brit com ele, o nosso contato direto, esse nosso pacto com a Kadosh Baruch Hu, não fosse desfeito? Para isso, já no Brit foi criado um mecanismo de defesa. O que é esse mecanismo de defesa? Em breve vai acontecer. Tisha B'Av. Tisha B'Av é o mecanismo de defesa para o nosso pacto. Por quê? O que tem a ver uma coisa com outra? Presta atenção. Vamos voltar para os Meraglim, os famosos espiões que falaram mal da terra. O que eles falaram de Eretz Israel? Por que eles não queriam entrar? Qual o problema deles? A Kadosh Baruch Hu falou que é uma terra boa, uma terra ótima, perfeito, tudo bom, melhor. Eretz, Zavat, Halav Udvash, vamos lá, vamos entrar. Deus prometeu, vamos lá. Quando os Meraglim voltam, eles falam para Moshe Rabbeinu, eles falam com o povo, olha, a gente viu uma terra aqui, Eretz, Ochelet, Yoshvea. É uma terra que engole, que come os seus moradores. O que aconteceu lá? No Pshat, no que estava acontecendo, tinha muita gente morrendo. Em todo lugar que eles passavam, os Meraglim viam pessoas morrendo. Tinham levaiá em todas as cidades que eles passavam. Por que isso aconteceu? A Kadosh Baruch Hu queria que ninguém prestasse atenção neles. Então, o melhor jeito para ninguém prestar atenção nos espiões é se está tendo alguma coisa muito emotiva dentro da cidade, que está todo mundo ocupado com isso, ninguém vai perceber que tem alguém estranho. Agora, quando eles falam Eretz Ochelet Yoshvea, o que significa isso? Geralmente, o homem que mora na terra, ele come, ele tem proveito dos produtos da terra. E não a terra engole o homem, não a terra come o ser humano. É o contrário. Então, qual a ideia deles? Eretz Ochelet Yoshvea significa o seguinte. A terra onde eles vão morar, o povo judeu vai estar entrando em Eretz Israel. Vai começar a criar raízes. Vai começar a criar uma cultura, uma forma de viver. Uma natureza. E pode ser que em algum momento essa natureza não seja perfeita, seja problemática, tenha virtudes negativas de violência, de egoísmo, de falta de preocupação com Torá e Mitzvot, com as outras pessoas, vários problemas que podem crescer da terra, digamos assim, crescer da cultura, da natureza do lugar. Isso pode vir a influenciar, a dominar o ser humano. Pode ser que o povo judeu agora é todo bonito e perfeito, aqui no deserto, aqui a gente está bem, tudo ótimo, 40 anos a gente está vivendo do man, vivendo com Kadosh Baruch Hu.
Povo tudo ótimo, tudo bonito e perfeito, mas pode ser que quando esse povo entrar em Eretz Israel, quando eles entrarem lá, eles começarem a criar raízes, pode ser que em algum momento vai mudar o kivun, vai mudar a ordem. Em vez do povo definir o que fazer ou não nessa terra, a terra vai definir para o povo o que ele tem que fazer. O povo vai começar a seguir uma cultura, um caminho, uma natureza que não é a dele. Eretz Ochelet Teoshvia significa que os nimusim, os costumes, os minhagim do lugar definem o ser humano e não o ser humano define o lugar. Isso que pode acontecer com Bnei Israel em Eretz Israel. Fala Kadosh Baruch Hu, não se preocupem. Saibam que se começar a acontecer uma coisa desse tipo, se existir o risco de que o povo judeu vai passar por isso, o povo judeu vai chegar a ponto de estar tão distante, tão longe, que quase não dá para ver ele voltando, saibam que eu tenho um pitaron, a galut. O exílio é a solução para esses pecados. O exílio do povo judeu, ele não acontece simplesmente porque a Kadosh Baruch Hu está com raiva, ele quer castigar o povo. O exílio do povo judeu, ele é a forma de consertar. Quando a Kadosh Baruch Hu vê que a Israel está tão mal, está numa situação tão depressível em Eretz Israel, ele sabe que se continuarem lá, eles vão se distanciar a ponto de não dar para voltar, ele manda todo mundo embora, e essa galuta, essa dispersão do povo, vai purificar ele, fazer com que algum dia ele possa voltar. Então, o Brit, que a Kadosh Baruch Hu fez com o Israel, ele já veio com um sistema de defesa, um mecanismo pronto para devolver a Israel para Eretz Israel. E Tisha B'Av, a destruição do Beit HaMikdash, do primeiro, do segundo, da Galut, ela é, na verdade, a forma de como consertar tudo. A partir de Tisha B'Av, Bnei Israel, eles vão poder voltar a se auto-reconstruir, a formar novamente, viver da forma como eles têm que viver em Eretz Israel. Então, a primeira coisa que fala o Haver é que esse Brit, esse pacto feito entre a Kadosh Baruch Hu e Bnei Israel, ele é um pacto sólido, que não dá para desfazer. Já foi colocado nele a forma de manter ele. Ele vai se manter vivo eternamente. Então, a eternidade do povo judeu já está garantida pelo pacto. Mas agora, vamos viver na prática, certo? Tá bom? Na teoria é muito, muito bonito. Mas imaginem o povo judeu perseguido em todo canto, não podendo cumprir Torah Mitzvot, não tendo direitos, não tendo um país, não tendo nada, absolutamente nada. Como se pode viver com isso? Como você pode viver acreditando ainda no judaísmo? Como você pode ver tanto sofrimento, tanta perseguição e ainda acreditar que a Kadosh Baruch Hu, ele quer o povo judeu? Quando o povo passou por isso, a gente viu lá atrás, logo no começo do livro, que o Kuzari fala, não vou perguntar para os judeus perseguidos por aí, um povo pobre, um povo sem chance nenhuma, não vou perguntar para eles, eles não têm nenhum conhecimento, nada vale. Não pode ser que eles tenham alguma coisa valiosa, senão eles seriam pessoas importantes. Como a gente vive com isso? Como o povo judeu pode viver nesse sofrimento? Por isso fala o Haver algo muito interessante. Fala o Haver, ele traz aqui psukim de Yeshayahu, certo? Acho que hoje a gente não vai conseguir ver esses psukim, porque são psukim muito interessantes, muito importantes, mas ele fala que o povo judeu, o que eu te falei até agora, que Am Israel era um povo vivo, quando eu tinha o Beit HaMikdash, ele perdeu o cérebro e o coração, ele perdeu o corpo, ele se espalhou por aí, ele virou atzamot e veshot, ossos secos que não têm valor nenhum, podem voltar a viver, mas são ossos secos perdidos por aí. Saiba que eu não quis dizer que Am Israel passou por um tipo de morte. Am Israel não passou por um tipo de acabou, terminou. Quem sabe no futuro volta. Am Israel ele passa por o que chama um outro tipo de definição. Am Israel não passou pela morte, ele passou por uma doença. A situação de Bnei Israel agora é uma situação de doença. Igual o corpo, quando ele está doente, alguém lá além do que está na UTI, você vê o corpo lá parado e tem um monte de máquinas fazendo ele funcionar, mas ele não tem força nenhuma, ele dele próprio não consegue fazer nada. Você não dá valor, aquilo é um corpo, aquilo é um ser humano, aquilo é alguém deitado na cama sem fazer nada. Mas não, aquilo é um ser humano. Aquilo é um ser humano que, enquanto ele está vivo, ele ainda tem a capacidade de voltar e se curar, de voltar a ser o que ele era antes. Bnei Israel, quando eles saem para a galuta, eles passam por uma época de holi, por uma época de doença. E essa doença, na verdade, ela vem curar. Ela não é uma doença que está destruindo o povo, ela é uma doença que permite o povo voltar realmente a se curar, voltar a ter a briuta, a natureza, a saúde original dele, certo? Então, na próxima semana, no próximo encontro, a gente vê aqui os psukim de Yehezkel. Os psukim de Yehezkel que falam sobre um povo que está desprezível, as pessoas não conseguem nem olhar para ele, é um povo estragado, um povo, vou lá aqui alguns psukim, lo tor, lo velo adar, ele não tem nem beleza, ele não tem nada de bom, nada de bonito.
o que master panim imeno, e as pessoas que passam por ele viram a cara, fecham os olhos, não querem ver. É tão desprezível que você não quer nem olhar. Nivze velo chashavnuhu. Ele está desprezado, bazui, velo chashavnuhu, ninguém dá importância para ele. A Israel passou por essa situação. O que aconteceu? Por que eles passaram por essa situação? Como eles saíram dela? E qual o sentido dessa situação? Qual o sentido do fato de Bnei Israel passarem por tantas perseguições e sofrerem tanto? Vamos pegar uma perseguição mais próxima da gente, a Shoah, o Holocausto. Como isso pode ter acontecido com o povo judeu? O povo judeu é o povo escolhido, é o povo que a Kadosh Baruch Hu escolheu para construir o Beit HaMikdash, para ser o representante dele no mundo, para atrair todos os outros povos para Hashem. Como pode ser que ele passe por uma situação dessas? Isso no próximo encontro, tá bom? Na Hashem a gente continua. Tchau, tchau, até mais.